O pescador mesmo é esse que domina, né? Conhece a natureza, conhece o comportamento dos animais. Então ele sabe detectar um cardume de peixe pelo cheiro que emite da água, ele sabe detectar um cardume de peixe pela boiada, pelo som que ele emite. Então esse é o pescador. Aqui no programa de manejo de pesca, no Instituto Mamirauá, a gente assessora grupos de manejos que pertencem a 2 reservas de desenvolvimento sustentável, a Mamirauá e a Amanã. E dentro dessas reservas tem várias comunidades que já residem aqui, mesmo antes de ser uma reserva estadual, né, de proteção sustentável. Como é que faz o manejo do pirarucu? Ninguém sabia, não tinha uma receita para quê. Não, o manejo do pirarucu tem essas etapas que você tem que cumprir. Não tinha isso. Os primeiros profissionais que chegaram, os engenheiros de pesca que vieram atuar, né, biólogos, enfim, eles tinham uma visão diferente do que a gente tem hoje, né? Era o cara lá de fora que vinha tentar trazer a salvação, né? É bebês, né? Ele é uma criancinha ainda, não se põe baixo gordo. O resultado desse trabalho de hoje é uma mescla de conhecimentos, né? O conhecimento da base desse de quem está vivenciando aqui, o conhecimento técnico-científico. Esses dois eles têm que caminhar de mãos dadas junto, porque se só um prevalecer, o outro não vai. E esse aqui tem tanto conhecimento quanto esse outro aqui. Então eles têm que estar juntos. Agora quase. Hoje o objetivo do programa é fazer práticas, estudar e também implementar práticas sustentáveis do uso do recurso pesqueiro, garantindo renda e também garantindo a conservação do pescado. Eu sou um pescador profissional, tenho minha carteira de pescadores, né? E isso me traz uma felicidade imensa de poder participar da pesca do pirarucu e também das pescas alternativas que a comunidade oferece também para a gente. Antigamente nossas casas eram de paxiúba, a gente não tinha banheiro, a gente não tinha dormidia legal para morar. Hoje não, a gente, depois do nosso manejo, que as coisas se organizou mais, todo mundo tem sua televisãozinha, tem sua cama, tem seu lugar adequado para morar, tem seu banheiro próprio dentro da sua casa, coisa que isso antigamente não tinha, né? E produção que nós temos à vontade aí, né? Então deixa eu ver se eu acho um peixe ali na malhadeira. Um boto. Antes de ser biólogo, eu fui primeiro pescador. O manejo do pirarucu, que foi, como a gente fala, o carro-chefe, né? Porque além dele ter outras espécies, ele foi um exemplo de sucesso, né, na conservação aqui no meio ambiente. Isso aqui é bom, é branquinha. Foi um projeto que foi bem sucedido, começando aí pela Reserva Mamirauá, pela comunidade de Jarauá, e se expandiu aqui pelo Médio Solimões, na verdade, e se expandiu para outras regiões da Amazônia, né? Essa é piranha. O pirarucu é uma espécie muito interessante porque ele consegue resistir, né, a águas com baixo teor de oxigênio, porque ele tem uma respiração mista, né? Mas também através dessa respiração aérea foi possível estimar o estoque do pirarucu, né? Foi desenvolvida uma metodologia de estimar o pirarucu nos ambientes, nos lagos, e isso possibilitou um modelo de manejo, né? E através desse censo, né, que é essa contagem, é feita uma solicitação ao órgão licenciador, que é o IBAMA, e esse método já consolidado, né, comprovado, certificado,
a gente consegue fazer uma retirada de peixe, uma porcentagem sustentável, né? Até 30%. Nem todos os grupos tiram 30%. Os princípios básicos do manejo, o primeiro é respeitar o tamanho mínimo da espécie que é capturada, respeitar o período do defeso e capturar uma cota para que os estoques do peixe não sejam prejudicados. A gente iniciou hoje a atividade de avaliação e essa atividade a gente passa por todos os 12 grupos que assessoramos. Então, dia 16, hoje de janeiro, a gente está iniciando e só vai terminar dia 31 com o último grupo. É uma atividade muito importante no processo do manejo, porque a gente passa as informações que a gente coletou durante o ano e também recebe novas informações do grupo, verifica se eles estão concordando ou não, porque a gente precisa dessas informações para escrever o nosso relatório final. A atividade de avaliação é primordial para poder fechar um ciclo. Ela é uma reunião realmente longa, porque a gente vai discutir um ano todo em um dia e com todo mundo junto. Com essa atividade a gente consegue ver, junto com eles, quais foram as principais dificuldades que eles tiveram ao longo desse ano, os principais problemas e quais foram as melhores coisas que aconteceram no ano também. E a partir disso a gente vai, no final de tudo, discutir uma cota para o ano seguinte. Eu vou fazer a minha análise também em relação a esse tópico agora, né? Tem peixe? Tem sim. Peixe tem. Não foi sulamba, não foi nada. E lá do peixe, isso aí não é pescado. Caçulamba. Essa maturidade de começar a avaliar por você mesmo. A avaliação ela é dividida em 10 importantes temas que a gente entende que são fundamentais para que o manejo exista. A organização coletiva, as obediências às normas, o zoneamento, o sistema de proteção que eles têm ali, a contagem, que é o levantamento dos estoques, a pesca, o monitoramento, a comercialização, a divisão dos benefícios e depois a própria avaliação. A própria reunião de avaliação é avaliada durante esse dia. Fazendo dessa forma, fica mais fácil e mais claro deles perceberem um resumo do ano, o que é que eles acertaram e o que é que eles têm que melhorar no ano seguinte, para daí a gente já ter um norte para começar o próximo ciclo de manejo, né? Aqui é um pouco da minha observação diretamente como técnica do grupo. É a orientação também dos outros técnicos do programa de manejo de pesca. E aí a gente também queria que vocês observassem isso e passassem também as observações de vocês. Vocês concordam, não concordam? Se tem alguma coisa para contribuir também? Nós estamos aqui para contribuir com a avaliação. Essa avaliação é importante. E daí vocês sabem, a gente não está para apoiar a invasão, nem o campo, a destruição contra o meio ambiente. A gente está para apoiar a preservação, a conservação e o cuidado na área. Sim, porque o manejo não é só a pesca do pirarucu, né? Existe todo um trabalho por trás disso. O manejo é o trabalho que vocês fazem dentro da área de vocês. Sobretudo proteção, organização dessas atividades. Então, vocês executaram isso também em 2023. E é um pouco dos dados que a gente vai mostrar aqui agora. Tá bom?
Me sinto vitoriosa, né? Apesar que eu achava que eu ia demorar anos para conhecer, né? Medir os pirarucu, ou pesar, lacrar essas coisas, né? Para mim ia demorar tempo, né? E foi uma coisa que veio muito rápido, eu aprendi muito rápido. Aí eles nos orientam, né? Eles vêm, faz uma reunião, né? No qual dificuldade a gente foi tendo, né? Que ele sabia, ele foi esclarecendo, ele foi repassando, né? Perfeita a gente não é, né? Mas eu tenho orgulho de mim em certos aspectos, né? Porque eu luto pelo que eu quero, né? Eu sempre falei para as mulheres, eu digo, olha, não é só os homens que alcançam o seu objetivo, não. O trabalho ele serve para a mulher também. Se a pessoa quiser, eu gosto de estar lá no lago pescando, botando malhadeira, remando e aquela coisa toda assim. E eu acho bom assim, sabe? Eu fui filha de pescador. Me criei andando com meu pai. É por isso que eu gosto da pescaria. Na frente, Beatriz. Amigo. Fazer esse pescador que tem uma prática totalmente diferente aderir a essa nova prática, né? O cara sentir a vontade de ser manejador. Aí tem muita coisa que deu certo e tem bastante coisa que não deu certo. Contemplados, né, com aqueles boys. A gente pergunta das pessoas, né? O que aconteceu na vigilância, por exemplo. Por que o grupo foi mal na vigilância esse ano? E aí vai influenciar lá no final na avaliação. Não tendo proteção da área, não vai ter peixe suficiente para tirar a cota, para capturar. Então as pessoas vão passar mais tempo, os pescadores vão passar muito mais tempo pescando para produzir. Quanto mais tempo eles passam para produzir, maior vai ser o seu gasto. Esses pontos, né? Ver onde que cada grupo está com as suas fragilidades e em cima dessas fragilidades trabalhar possíveis melhorias, né? Daí que vem a orientação técnica, né? Muitas das vezes tem coisa que depende deles, exclusivamente deles, tem coisas que depende da gente implementar com eles e tem coisas que não depende de nenhum de nós, porque a gente depende de atores externos, né? Principalmente na parte da fiscalização, que nós vamos bater muito sobre isso, debater muito sobre isso, né? Que não tem. Os invasores são aquelas pessoas que pescam o pirarucu escondido e pescam dentro da área do acordo escondido. Eles só pescam escondido. Quer dizer, tipo a palavra é meio chata a gente usar essa palavra, mas tipo estão roubando, entendeu? Tipo, ficou roubando. E aí esses são os invasores. Eu sempre falo para eles, parceiro, o seguinte, olha, aqui é um trabalho nosso, nós estamos vigiando aqui, cuidando a vida de um pirarucu, do tambaqui e tal. Aí você vem de lá e você mata esse peixe clandestinamente, não é legal, aí você leva e tal. Agora vem cá, se eu fosse lá no teu quintal e pegasse uma galinha lá do teu quintal e matasse, tu ia achar bom? Colega, não, pois é. Nós estamos cuidando do mesmo jeito que tu cuida da tua galinha lá no teu quintal, nós estamos cuidando desse peixe aqui. E às vezes a conversa sai muito bacana, depois a gente se entende. No Amirauá, a gente juntar as informações de legislações, procedimentos, etapas que estão descritos aí nas leis, nos decretos e tal, e a gente conseguir transformar isso em adaptações e ações para ser trabalhado pelos pescadores. Já sabe que daqui é o primeiro, 66 aqui. Os manejadores sentem muito essa falta da fiscalização
E como não tem essa fiscalização, a ilegalidade ela cresce, né? E acaba frustrando, acaba entristecendo os manejadores, né? As pessoas preferem pescar desse lado aqui de qualquer forma, de qualquer tamanho, porque captura-se rápido, vende-se rápido, infelizmente, né? Enquanto esse aqui espera 1 ano para ter aquele período, respeitando a legislação, né? Respeitando o acordo que a gente tem, a autorização especial emitida pelo IBAMA, uma vez que o pirarucu é proibido o ano inteiro no estado do Amazonas, né? Enquanto a outra pesca é o ano inteiro, direta, né? E essa pesca, ela compete diretamente com essa outra aqui, inclusive na valorização desse pescado, né? Enquanto você está querendo valorizar o pescado aqui, o pirarucu, sei lá, alcançando 10, 12 reais no quilo do pirarucu, esse cara ele vende de 3, 4 reais, e aí não é uma competição desleal que a gente diz, não tem condições. A segurança alimentar nossa aqui é poder pescar vários tipos de peixe para a gente comer, uma sardinha, um pacu, um tambaqui, um tucunaré, um pirarucu. Isso é a segurança alimentar, porque nós estamos escolhendo, porque nós guardamos, nós cuidamos para ter aquilo. A relação da gente com quem vive aqui é muito forte, entendeu? Eu acredito e tenho certeza que é manter essa floresta em pé. Se a gente destruir nossa casa, se a gente bagunçar a nossa casa, a gente não vai ter uma moradia boa, né? Uma moradia que dê para você morar. E se a gente cuida dela, fazer isso, eu acho que é preservar a nossa vida, né? Quando eu falo do manejo, chega a me arrepiar, assim, ó, porque é uma história, toda uma história de luta, né? Uma história de direitos negados, de conquistas também, e com muita luta, assim como qualquer outro grupo organizado, né? A gente tem visto por aí. O manejo faz com que as comunidades tenham um olhar mais de gestão. Sempre foi áreas de uso deles, mas com o manejo eles começam a incorporar outras ações que vão além do direito de uso deles. 235 e a partir do Januário para baixo foi de 100. O que me faz feliz é saber que ainda tem comunidades, populações tradicionais cientes e com o objetivo de cuidar desse patrimônio que a gente tem, que é a floresta amazônica. Esse trabalho assim de coletivo é tudo que mais eu quero e eu gosto é dessa coletividade de assim, eu ver o que for bom, que não seja só para mim, mas que seja para o grupo. Isso daí eu vou até o fim lutando por isso. A gente costuma falar que o manejo, ele se trata muito mais de pessoas do que qualquer outra coisa. Então o manejo é muito isso, a convivência das pessoas, o comprometimento. E não só dos manejadores que estão lá, da gente como assessoria técnica também, que trabalha junto. A gente chama de manejo participativo, que tem o envolvimento de ambos. Tem a fala dos manejadores, tem a fala da assessoria técnica e a gente junta e tenta chegar num acordo final. Então o manejo participativo se trata disso. É muito bom e muito desafiador, mas esse é o grande charme do nosso trabalho.
Os guardiões estão aqui, né? As pessoas estão aqui, convivendo, protegendo e zelando para que tenha a floresta em pé, para que tenha o peixe-boi, para que tenha a tartaruga, para que tenha o pirarucu em abundância. Os guardiões da floresta estão aqui.